o Acolher Instituto, né? Não sei, acho que quem está aí que conhece o nosso trabalho. É um centro de formação, né? A gente trabalha com capacitação para educadores do berçário e da educação infantil, né? E também atuamos há 15 anos na cidade de Guarulhos. Esse ano a gente fez 15 anos de existência. A Solange entrou, a Rose Carvalho, muito bem, sejam bem-vindas. A Sua é minha tia. Tia sempre Olha, que bom. Isso aí. A família prestigiando. E segunda-feira a gente vai fazer uma live dentro do Acolher Idoso no Face, com a família toda. Da família. Que legal. É o dia do Alzheimer, né? E nós vamos fazer uma live de família para contar um pouco a nossa história com que bacana. Sim, a vovó e o Alzheimer. Muito bacana, isso mesmo. Quanto mais informação para as pessoas, melhor, né? Para saber lidar. Porque já faz um tempo, né? Que vocês estão aí no desafio do Alzheimer, né? Sim. É um diagnóstico que já aconteceu há algum tempo, né? Sim, são 11 anos, se eu não me engano. Eu até ia confirmar com a mamãe, esqueci. 11 anos de história com a vovó. Isso mesmo. Legal. Eu sou a coordenadora pedagógica do Acolher, trabalho na área da educação há mais de 20 anos e sempre na educação infantil. Né? Tive contato com a neurociência meio na pesquisa, depois a Paty vai contar aí para a gente como foi a história dela com a neurociência. Eu sempre gostei muito da área de musicalização, e aí quando eu fui fazer a minha pós em educação musical, eu comecei a entender um pouquinho sobre neurociência e plasticidade cerebral. E aí, por conta disso, eu me tornei um pouco apaixonada pela neurociência, né? E aí, eu e a Patrícia já tem conversado sobre isso algumas vezes, né, Paty? Sim, e aí isso ela mesmo. queria trazer esse tema de suma importância aí pra gente. Sim. Pode ir. Eu acho muito importante, porque como é uma área de ciência que compartilha saberes de outras áreas, então é assim, gente, quando a gente está sozinha, a gente faz menos, quando a gente está acompanhada, a gente faz mais, né? Então, quando eu falei, Cris, vamos falar de neurociência na educação infantil, porque é um tema relativamente novo, né? Eu terminei a graduação agora de pedagogia e não contemplou essa disciplina, tá? E eu achei uma pena, porque eu tinha, assim, uma expectativa, porque essa ciência entrou no meu estudo na pós-graduação em psicopedagogia. Aí sim, a gente teve ali uma aula bem bacana com a professora Cláudia Stella. Na época ela era uma professora do Mackenzie, ela foi convidada para vir dar aula para nós, e foi excelente, né? E dá para a gente entender muitas coisas da educação infantil ou da clínica infantil, né? Como eu sou uma psicóloga que fica transitando na educação, então eu fico à vontade de dizer que o mesmo conteúdo que eu agora pesquisei de novo para montar essa live, o mesmo conteúdo serve para outras disciplinas, serve para psicologia, serve para educação, serve para psicopedagogia, né? Eu acho que serve para outras áreas também, todas as áreas que forem ligadas à aprendizagem, né? Sim. Mas eu queria antes me apresentar, porque vai que tem alguém que não me conhece, né? Vou aproveitar o gancho, tá, Cris? Então, eu sou psicóloga, e psicopedagoga, Patrícia Lara. Eu comecei, assim, terminei a graduação, já comecei a atender clínica, porque era algo que eu já sabia que eu queria fazer, né? Já cheguei assim, como diz o meu pacientezinho lá, já nasci preparada. Mentira, não nasci preparada. Mas na graduação fui construindo ali o espaço clínico que eu queria trabalhar. E aí na psicopedagogia que eu entrei em contato com a neurociência. E depois, né, já trabalhando com crianças, quer dizer, crianças e adolescentes, principalmente aí com transtornos no geral, né? Me interesso bastante pelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou então transtorno de aprendizagem, para a gente poder contribuir de alguma forma, né? E aí acabei conhecendo a Cris lá no nossa Semana do Brincar Inclusivo, então a gente acabou se encontrando. A gente até pode ser um pouco repetitiva, mas sempre tem alguém novo entrando conosco, né? E é bom que o pessoal sabe. Oi, Jô, boa noite. O pessoal tá dando boa noite, vai chegando. Deixa eu fazer uma coisa que eu aprendi aqui com os universitários. Se vocês acharem que tem alguém que possa interessar essa live, esse aviãozinho que fica aqui do lado, clica nele que vai aparecer as pessoas do seu contato e você só seleciona e ele vai mandar uma mensagenzinha, um lembrete. Aí a pessoa entra e participa da live, tá?
diretos, eles estão me falando isso já faz tempo, gente, eu esqueço de mencionar. Então agora eu lembrei, eu acabei de ver o aviãozinho, então clica no aviãozinho para aí mais pessoas vêm para a nossa live. Oi, Kátia, oi, Andréia, bem-vindas. Tá, então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né, Cris? Vamos falar de neurociência e as contribuições para a educação infantil. Né? E aí, eu quero começar primeiro falando de uma coisa que vem antes da neurociência, né? Que é justamente as fases do desenvolvimento. Então, na educação infantil, e a Cris tem muito mais experiência nessa área do que eu, que a Cris está na área da creche, né? Essas coisas, as crianças de 0 a 3 anos, na verdade, de 0 a 6 anos, né? A primeira infância toda, ela é muito, muito, muito rica em processos de aprendizagem. Né, o tempo todo. As crianças nessa idade, elas são como esponja, né? Elas aprendem de tudo que tem no ambiente, né? Então, quanto mais estímulo adequado, é claro, né? Um estímulo pedagógico, o brincar livre também é importante nesse momento, principalmente para os pequenininhos, né? As descobertas sensoriais, o corpinho dele, o corpinho do outro. Então, todo esse espaço é importante. E aí, como é uma época muito, muito, muito rica, a neurociência, ela observa esse desenvolvimento das crianças como uma área importante de atuação, inclusive para a gente pensar políticas públicas, né? Políticas públicas, planejamento. Então, começa lá, por exemplo, com o pré-natal. Eu achei isso fantástico quando eu aprendi em neurociência, que começa no pré-natal. Então, ali, aquela mamãe gestante, né? Ela ali já começa a política, né? Ou os estudos, ou o incentivo, né? Para que aquela gestação seja a melhor possível, com o pré-natal, o acompanhamento, para que tenha tudo que é necessário para aquele feto, né? Para aquela gestação ser tranquila, segura e gerar ali uma vida plena. Então já começa o 0 ano ali, né? Já começa na gestação. Então, o pré-natal já tem ali uma situação de organização de desenvolvimento. Opa. E aí... Oi, pode falar. Pode falar, Cris. Quando você traz essa questão, né, o de 0 a 3 anos acaba sendo que o primordial, né, para essa aquisição, depois provavelmente vai falar disso, mas o de 0 a 3 já dizia Piaget, que é a base estrutural para tudo que vem depois. Né? Então, a base da educação é esse de 0 a 3. E se a gente pensar na questão do pré-natal, é muito importante esses estímulos, né? Eu gosto muito de usar, por exemplo, principalmente para música e para leitura. Se uma mãe pergunta para mim, doutor, quando que eu começo a contar história para o meu filho? Desde o 4º mês, que essa audiçãozinha começa a ser formada, você já pode escutar música junto com o seu bebê, já pode ler história para ele, já pode ir cantando e conversando. Essas conexõezinhas, né, as sinapses, né, as conexõezinhas estão se formando. Então, para o bebê, esses estímulos são essenciais. Eu sempre brinco com as meninas lá do curso de berçário. Quanto, claro, estímulo em excesso também não é tão adequado assim, mas o quanto mais de estimulação eu der, quanto de diversidades, né, principalmente essa coisa de sensoriais com os bebês, diferentes sensações, é de uma importância para que mande uma mensagem para o cérebro dele que aquilo é agradável. Né? Sim, ele vai fazendo as marcas, né, as memórias, as boas memórias, que depois vão ser as representações simbólicas, e vai ser utilizado pelo resto da vida. Você tem toda a razão, Cris. Justamente, na verdade, a pesquisa aqui que eu fiz, eu me basei lá naquela... Eu gosto de falar para o pessoal onde eu bebi da fonte, tá? Então, assim, tem uma fundação que chama Maria Cecília Vidigal, né? Maria Cecília Souto Vidigal. E eles trabalham com foco, assim, eles têm um trabalho muito rico, né? Existe todo o investimento e tudo mais, de empresas, né? Não é só o setor público, mas eles têm um trabalho muito, assim, focado na primeira infância, na primeiríssima infância, que eles classificam de 0 a 3 anos, e a primeira infância, no geral, que é de 0, pensando na gestante, né? Até 6 anos. Né?
E para a neurociência, fica muito clara essa divisão, porque assim, de 0 a 3 anos é o período mais rico, é onde, porque assim, o nosso desenvolvimento, ele é encéfalo-caudal, né? Então a gente começa do feijãozinho lá no útero, vem a cabeça, aí vem coluna, vai crescendo, né? Encéfalo-caudal, começa por aqui, vai fazendo uma cauda para depois vir os membros. Né? O que vem por último são os membros, pulmões e outras coisas, outras vísceras. Então, por isso que essa menção que você fez da música, dos estímulos até mesmo de cheiro, as coisas que a mamãe come, tudo isso a criança ela está assimilando, ela está fazendo ali, coletando do ambiente todas aquelas informações. E isso são estímulos. Então, escutar assim, se você puder escutar música quando gestante, sim, vai ser bacana. Se você puder fazer coisas que sejam relaxantes, coisas prazerosas, vai ser bacana para sua criança. Essa coisa de conversar o papai na barriga, né, conversar a vovó, conversar o irmão, né, ir falando, pode vir, eu tô te esperando, vem com tranquilo, e eu te amo. Tudo isso é necessário. Inclusive, nas pesquisas aqui recentes, são de 2017, da Fundação Maria Souto Vidigal. São de 2017, que eles fizeram um fórum para falar disso. Então, eles pontuam, então tem pesquisa nessa área dizendo que essa comunicação faz com que a criança se desenvolva melhor. Vem ali uma mente, né, um cérebro, né, com mais funções, né, com mais possibilidades de aprendizagem e ter sucesso depois, né. E aí, o que a neurociência faz, né? Assim, o que a neurociência pode contribuir para nós, professores? Eu vou falar nós, porque eu acabei de fazer pedagogia, né? Estou me achando. Eu nem peguei o diploma ainda, mas já estou formada, já estou lá. Falta só pegar o canudo, né? Então, falta só pegar o... Então, pois é. Então, para nós, educadores, profissionais da educação, quem trabalha aí com o desenvolvimento, criança, psicologia, o que é interessante da neurociência? Que ela dá suporte, né, para a gente entender o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro, né? Como ele aprende, como se comunica, né? E qual que é o momento mais rico para a gente oferecer para a criança coisas para ela se desenvolver. Coisas, eu estou dizendo aqui, estratégias pedagógicas, tá, gente? Não vou usar tantos termos técnicos. Mas tem todo um planejamento para isso. Então, nesse período de 0 a 3 anos, é riquíssimo. A criança aprende muitas e muitas coisas. E conforme ela vai aprendendo, ela vai criando estruturas para outras estruturas, como você mencionou, aquelas estruturinhas que são as sinapses, né? Elas vão fazendo conexões com outros neurônios, elas vão criando espaço, assim, como se fossem circuitos. Existe hoje já um exame chamado PET scan, que geralmente são os neurologistas que pedem, né? E esses exames de imagem, é um exame de imagem colorido, né, digital e tal, mas fora a ressonância magnética também, que dá para ver muitas coisas, dá para mapear as áreas do cérebro e ver aonde as crianças aprendem, como aprende, o que está sendo acionado primeiro ou depois. Né? Eu mandei umas imagens para a Cris falando disso, né, Cris? De como depois da live a gente vai colocar. Já está programado para entrar essas imagens. A Patrícia mandou uma bárbara sobre o que cada parte do cérebro é responsável. Isso é muito interessante. Paty, eu gosto muito de trazer a coisa. Sim, do dia a dia. E assim, Cris, só falar uma coisinha para você. Tenta plugar o seu fone, porque eu acho que quando você mexe a cabeça, ele está falhando. Dá uma apertadinha. Agora. Ficou bom. Sim. Ele não estava até o final. Pronto. Beleza? Vamos lá. Beleza. Eu gosto muito de usar um exemplo prático, né? Eu tenho a minha sobrinha na assistência, que é um exemplo dela, porque é uma criança que eu acompanhei desde bebezinho. Então, você consegue ver esse acompanhamento. Né? E a CS, a gente sempre, desde bebê, sempre estimulou muito com leitura, com vídeos, ela é meio, né, tem o hábito de a brincadeira. Então, a gente sempre está conversando muito com ela. E agora ela está com 4 anos, e assim, eu acho muito interessante a questão o pensamento lógico dela. Por exemplo, esses dias ela me mandou um áudio de uma historinha que ela contou, um reconto de uma historinha, tem
começo, meio e fim, ela fala perfeitamente as frases, né? E eu acho isso muito interessante, porque embora ela goste de ficar olhando no celular, gosta dos vídeos, ela sempre tem essa coisa do brincar. E cada vez que a gente vai lá, um dia ela quer brincar de amarelinha, outro dia de cabaninha, outro dia ela quer que jogue um jogo com ela. Então, é interessante porque esse estímulo já começou lá desde bebê, né? Então, ela tem, desde bebê, muito essa coisa de conversar, de estimular ela a cantar, de estimular a contar histórias, de estimular a conversar, perguntar das coisas. E isso faz toda a diferença, né? Que a criança absorve aquele conhecimento mesmo. Sim. E assim também na escola. Eu trabalho, né, lá na escola onde eu trabalho, trabalho em SEI, né, que é o Centro de Educação Infantil, que eram as antigas creches. E o quanto a gente estimula esses bebês. Então, as crianças... É muito interessante a diferença de uma criança quando não tem esse estímulo desde bebê, com aquela que tem o estímulo. É gritante essa diferença, né? O quanto que você percebe o próprio corpo, sabe nomear, sabe entender, tem uma noção de história, né? Então, é muito interessante essas questões. E acho que vem dentro E pensando assim em desenvolvimento, você está dando exemplo da sua sobrinha, perfeito, é isso mesmo. O raciocínio lógico, essa coisa da noção espacial, começo, meio, fim, tudo isso são conexões muito delicadas que o cérebro faz já até os 3 anos. Então, por isso que é tão rico, né, cuidar da primeira infância. É necessário. E, na verdade, né, o nosso país aqui, o Brasil, ele demorou um pouquinho para dar um olhar para isso, efetivamente, né, com um olhar com mais ênfase. Tem uma década aí que foi meio difícil, mas agora já tem toda uma estrutura. E, pelo jeito, funciona muito bem, como você está falando. Lá na creche, as crianças que chegam, que já são da creche, né, assim, já estão ali estimuladas, elas acabam ficando literalmente mais espertas, né, Cris, assim, com relação às que estão chegando, que não tem aquele espaço, né, é o ambiente ainda do Winnicott, esse aí, né, é um cientista que colabora com a neurociência, então a teoria do Winnicott está aí, a teoria do Piaget também está aqui dentro da neurociência, a teoria do Vallon também, a do Vygotsky também, né, porque assim, a neurociência é uma área que ela conversa com outras áreas, ela coopera, né, ela tem uma questão de ser uma ciência interdisciplinar e transdisciplinar, né? Eu achei interessante explicar isso daqui para ver o quanto é importante nós, profissionais da educação, se apropriarmos dela, para a gente realizar o melhor trabalho possível com as nossas crianças, porque assim, multidisciplinar, né, você ter uma equipe multidisciplinar, um centro de referência, um CAPS, essas equipes, elas são multidisciplinar porque tem lá uma pessoa da enfermagem, um profissional da enfermagem, da psicologia, um assistente social, um médico, né, terapia ocupacional, então são os profissionais, as disciplinas, né, então eles estão ali, cada um trabalha-se junto, ok, estuda o caso, mas está todo mundo dentro do seu quadradinho, vamos dizer assim, né? A interdisciplinar, mas isso é ciência, ok. A interdisciplinar, ela já vai juntando uma área com a outra. Então, por exemplo, psicopedagogia, bioquímica, né? Então, essas áreas, psicomotricidade, são áreas que são afins e o objeto de estudo é o mesmo. Então, elas se unem, cooperam para criar uma situação, né? Um aprendizado. E aí a transdisciplinar, que é o foco da neurociência, é quando elas se unificam, né? Então não precisa saber quem chega antes ou quem chega depois, não é isso, né? São todas as teorias, as disciplinas, as pesquisas e os estudos a favor, por exemplo, aqui no nosso caso, do desenvolvimento humano, né? Porque a neurociência para a educação, ela está preocupada com isso, de entender qual é a fase do desenvolvimento daquela criança, daquele organismo, mais adequada para que os educadores possam entrar com os conhecimentos apropriados, né? E aí o que é interessante? Essa proposta da neurociência, ela não causa conflito nem bate com a própria pedagogia ou as ciências da educação. Pelo contrário, ela soma.
né? Eu achei muito bacana isso. Acho que por isso que desde a primeira vez eu gostei tanto, porque eu sou muito a favor de compartilhar, de fazer trocas, né? Então, assim, você está aí na sua área da educação, eu estou aqui na minha, a gente vai trocando, que é importante, ninguém faz nada sozinho, a gente tem que cooperar. Pode falar, Cris. E essa sua fala me traz muito a questão do acolher desde o início, porque a gente sempre teve uma equipe multi, né? Na verdade, a ideia era um curso, mas na verdade o nosso foco todo era em torno do desenvolvimento infantil, né? Então, o nosso curso de berçário, nosso curso de criação, a gente sempre contou com uma equipe, não é só pedagogos que dão aula nos cursos do acolher. Sim, isso mesmo, é um massoterapeuta na parte de Chantal, é um prontopolista. Então, a gente sempre teve essa visão desse olhar, né, multidisciplinar, várias disciplinas olhando para o bebê. Tem até uma aluna que está aí, que é a Mônica Vidotto, que entrou agora, não sei se ela ainda está, mas ela entrou, que eu vi. Tá. A Mônica foi uma das esses dias a gente até pôs um depoimento dela. Ela fez o curso conosco, acho que foi a primeira turma de recreação. O berçarista foi, o berçarista número 6, eu me lembro. E, enfim, é uma querida aí que estudou com a gente, ela tem depoimento porque do quanto fez diferença na vida dela. Sim, porque é justamente os cursos que o Acolher fornece, ele está ligado ali à primeira infância, né? Olha, berçarista, gente, curso de berçarista. Fala, poxa, mas o que vai fazer no curso de berçarista? Vai aprender a cuidar do bebê, porque não é só trocar o bebê e dar uma madeira pro bebê, deixar o bebê sequinho, não. O bebê tem que ser estimulado, né? Dá dedinho para levantar, oferece objetos, né? O som, o ambiente, tem muitas coisas. Inclusive, assim, eu acho, particularmente aqui, o trabalho que vocês fazem é excelente, né? Recreacionista, né? Assim, um dia assisti uma aula da professora Bruna, que bacana, que divertido, né? A aula da professora Daeli também, muito legal. Então, assim, são coisas que despertam em o educador que está interessado na educação infantil. Porque muitas vezes a graduação não contempla, né, Cris? São muitas matérias, muitas disciplinas, mas faz um apanhado geral. Até tem a disciplina de educação infantil, mas não é específica, como as propostas do Acolher, né? É um pouco diferente. Aqui você dá mais suporte. Então, por exemplo, a sua ex-aluna aí, isso deve ter feito diferença na vida dela com relação à profissão. Com certeza, porque já chega um profissional preparado, né, para trabalhar numa escola, num berçário, numa creche, num ambiente ali profissional. Isso é muito legal. Né? Aí, Paty, pode falar. Vou te fazer uma pergunta aí. Pode perguntar. Se alguém quiser fazer pergunta também, pode perguntar. Pode colocar, verdade, gente. Pode entender. Sim. Aqui é um bate-papo. E quanto, Paty, o professor de educação infantil, né, o que ele pode fazer de contribuição, né, nessas áreas da neurociência? A gente já falou um pouquinho, mas ao seu ver, agora mais especificamente. Né? Você trouxe aquela foto lá pra gente, que depois a gente vai compartilhar nas áreas do cérebro, né? E se a gente pensar, por exemplo, como você falou, que o final da neurociência, que ela converte com todas as disciplinas, porque afinal de contas, nosso cérebro é o que comanda tudo do nosso corpo. Né? Ele comanda tudo, é isso mesmo. A gente usa muito pouco ele, né, na verdade. Sim. Porque assim, as crianças, a mente delas, a seção esponjinha das crianças é como se tivesse uma festa, é quase uma rave, gente. É uma oportunidade rica quando elas estão brincando ou se divertindo. Quanto mais, inclusive, prazer tiver, mais aprendizagem significativa tem. Porque precisa ter, como eu falei, aquela situação das teorias da pedagogia irem a favor da neurociência, né? Porque, assim, essa coisa da neuroeducação, ela ajuda tanto na parte cognitiva, na parte social e na parte das habilidades emocionais, né? Então, se a gente for pensar assim, cognitivo, a gente pensa no Piaget, que estudava toda a situação de como o conhecimento se constrói, né? Emocional, pensando nas teorias do Vallon. Então, ela não está contra, ela é a favor, vai somando. E as habilidades sociais, está ali o nosso
né, o nosso vigote, né? Então, assim, elas vão se completando. E aí, o que que acontece? O sistema... Na neurociência, eles estudam basicamente que a gente, para poder aprender, e isso eu acho que quase todos os profissionais da educação já percebem, já estudaram, né, e já percebem isso quando estão ali com seus alunos. Não só aqui na primeira infância, até com os alunos do Fundo 2, ou até mesmo os alunos do mundo acadêmico também, é muito comum. Quanto mais afeto tiver, mais significativo se torna a aprendizagem. Né? Para a criança e da educação infantil, o toque, o contato, o elogio, né? Você ser elogiado porque você fez coisas muito simples, não precisa ser uma revolução não, mas o elogio, que bom que você ajudou seu amigo, obrigada, né? Você conseguiu concluir, você não desistiu, né? Você ajudou, isso é tudo muito importante para a criança. Então quando a gente recebe um elogio, a gente automaticamente aciona, e as crianças muito mais do que nós adultos, porque nós adultos a gente já cria uns bloqueios, a gente fica dentro da caixinha assim, se fechando. Mas a criança não, porque ela é espontânea e ela não está tão habituada a se defender, porque ela não precisa também disso. Ela não tem, a criança ela é destemida, né? Pode ver que as crianças não têm medo, elas não pensam tanto nisso. Então, quando elas recebem elogios, se sentem importantes, se sentem amadas, incentivadas a realizar, elas acionam automaticamente o sistema límbico, né? E aí se torna uma coisa de recompensa. Então, eu vou fazer porque minha professora me elogiou, porque meu colega ficou feliz. Ela tem uma recompensa. E a recompensa é recompensa de afeto. Não é recompensa coisas espécie, não é concreto. É no campo das ideias mesmo. Então, os neurocientistas apontam muito isso, inclusive para todas as idades. Mas na educação infantil, mais ainda. Eu acho que tem uma pergunta aí, quer dizer que eu não consigo ler. Deixa eu ver, ó. É da Jo. Eu trabalho com educação infantil, sou apaixonada, já trabalhei com berçário, mini grupo 1 e 2, e como é gratificante trabalhar com as crianças. Não tem como não se apaixonar por cada avanço. Verdade. Sim, também. Ela é da rede pública, né? Lá de São Paulo ou Guarulhos, porque os termos, é bem os termos da gente. Mini grupo 2, eu também já acho que andei em sim. todos eles, viu, Jo? Já trabalhei com berçário 1, berçário 2, mini grupo 1, mini grupo 2. Aí a Lindsay falou sobre autoestima, o quanto é importante. Sim. Então, a autoestima vem justamente nesse sistema de recompensa. Né? Por isso que é tão importante o professor entender esse momento da neurociência, do desenvolvimento da criança. Então, mesmo que a criança não fez da forma que era correta, isso já não tem importância na educação infantil, não é isso. É realizar, é estar incluído, é participar, é incentivá-lo. Né? Porque a criança ela não tem muita noção ainda dessa coisa da simetria, se está tudo correto, entendeu? Se está na zona T, ela não está pensando em nada disso. Ela quer se sentir pertencendo, ela quer se sentir parte daquele grupo, realizando, fazendo. Né? Ela sempre vai achar que a massinha dela a massinha dela é sempre a minhoca mais bonita. A minhoca está até torta, gente. A gente não está vendo onde começa e onde termina. Mas não tem problema. É elogiar aquilo, né? Elogiar aquela situação, aquela iniciativa. Isso fortalece, sim, a estima das crianças. Né? E isso vai para a vida, viu? E se a gente pensar, principalmente na educação infantil, a maneira que está agora, né, a questão da legislação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, eles não chamam de experiência, eles não chamam de disciplina, perdão, chamam de campos de experiência. Né? Não é matemática, não é artes, não é a leitura, na verdade são campos de experiência. Então, a criança vai ter lá um campo de experiência. Sons, cores e formas, quer dizer, ela vai ter a experiência de lidar com som. Sim. De experiência, quer dizer, a oportunidade que eu, enquanto educadora, eu vou oferecer a ela. E isso faz toda a diferença. Quando o educador, ele olha para essa questão da aprendizagem como oportunizar para as crianças momentos significativos e não simplesmente ministrar aula, né? O professor de educação tem toda essa característica de ser lúdico, e como você falou, só infantil. O dia que a gente fez a live com a Bruna, que eu fiz sobre como ferramenta da aprendizagem, a gente falou muito disso. O quanto que o mundo, né, a maneira que você
torna a aprendizagem divertida, é muito mais significativo para as crianças e também para jovens, né? E até para idosos. Para estimular, é diferente, né, da maneira que a gente vai estimular as pessoas como um todo, né? Nós adultos também, quem não gosta de ter uma tem boa uma boa recepção. A Lindes também colocou que as experiências e os estímulos na educação infantil é necessário. Muito bem. Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa. E a Joelma é da rede, sim, viu? Ela é da rede Comeniana de São Paulo. Ela acabou de colocar aqui, ó. A gente já tinha conversado um pouquinho nos bastidores. Uhum. Pode seguir, Paty. Desculpa. Então, eu queria também trazer, falar um pouco, esse sistema de recompensa, ele também ajuda, o sistema de recompensa, estou falando do tal do sistema límbico, né? Esse que ajuda a gente desenvolver a nossa estima, acreditar a criança passa a acreditar na capacidade que ela tem de solucionar problemas, né? De inclusive aquela situação bem da educação infantil, de compartilhar o brinquedo, de dividir as coisas, a área da mordidinha, né? Tudo isso está relacionado com o sensório, né? Aquela coisa deles quererem sentir e tudo mais. Então, o que é bacana? Isso acontece conosco também adultos. A gente tem um sistema de recompensa, a gente fica feliz quando a gente recebe elogio e a gente guarda isso numa memória, né? E isso que a gente guarda se torna faz uma sinapse, um neurônio e cria uma estrutura. Isso que a neurociência vem pontuando para os educadores. Que não é simplesmente fazer um elogio, beleza, já foi. Não. O seu elogio, a sua ação, o seu trabalho, né, junto àquela criança, vai criar uma estrutura que provavelmente vai fechar com 3 anos, fechar assim, né? Tem a primeira poda neural e a segunda poda neural. Então, eu acho que é importante, eu não vou dar todo o espólio do curso, né, Cris? Mas eu vou contar um pouquinho dessa parte, só para fixar aqui com os professores e profissionais como é importante a neurociência para a educação infantil. Então, é assim, de 0 a 3 anos, geralmente, quando o sistema nervoso central, a mente humana, né, a mente daquele bebê, tem muitas e muitas sinapses acontecendo o tempo todo, vários neurônios em ação, neurônios da audição, da visão, da percepção, da cinesia, enfim, tem vários acontecendo. E aí, chega mais ou menos ali com 2 anos e 7 meses, 8 meses, pertinho de completar 3 anos, não tem uma data exata, tá, gente? Mas assim, pertinho de completar 3 anos, o próprio sistema, o próprio organismo, o nosso organismo é uma máquina fantástica, né? Ele acaba fazendo uma espécie de faxina, uma poda. Então ele vai lá naqueles neurônios, tem vários neurônios que não estão sendo usados, vamos dizer assim, e está ali ocupando espaço. Sabe aquela coisa de reciclar o material? Mas eu estou usando termos muito grosseiros, pensando numa ciência tão maravilhosa, só para ilustrar, tá bom? Se tiver alguém da área aí da biologia, pode falar. Eu gosto de usar esse exemplo da poda neural para ficar mais ilustrativo, pensando numa árvore. Isso mesmo. Gente, tem momentos quem é da agricultura, né? Enfim, eu não sou, mas árvore, a gente sabe que tem momentos que precisa fazer uma poda para que ela tenha força, né? E fique preguiçosa. E assim acontece com os nossos pequenos. Vamos lá agora. Isso mesmo. Porque se você não tem a poda, vai virar um acúmulo de coisas que ele não vai nem conseguir, que aquela mente não vai conseguir usar. Né? Porque se a gente vai conhecer a mente, ver como ela funciona, como ela aprende, como ela se comunica com o mundo, então essas sinapsezinhas, que são essas descargas elétricas que fazem, por exemplo, eu estou conversando com a Cris, vocês estão prestando atenção em mim, na Cris, cada vez que a gente solta uma fala e organiza um pensamento, a gente está fazendo várias sinapses, a gente faz o tempo todo e nem percebe. Né? Já é uma estrutura da nossa mente, é assim que nós funcionamos, são várias descarguinhas elétricas que vão acontecendo e as coisas são circuitos neurais mesmo, como se fosse um circuito mesmo de placa aqui, computador, um circuito de rádio, enfim, é muito, muito semelhante à estrutura, né? No caso, a estrutura. Então, assim, até 3 anos, o nosso organismo faz a primeira poda, então, aí aquilo que não foi usado já sai, né? Então já criou uma estrutura ali. Aí depois de 3 anos até 6 anos, aí cria-se outras estruturas.
E aí, com 6 anos, faz de novo uma poda, né? Teoricamente, a gente fica, depois na fase adulta, a gente vai fazendo outras podas de acordo com o nosso desenvolvimento. Mas esse de 0 a 6 anos são as mais importantes. E aqui a neurociência, todas elas, né? A neurologia, a psicologia, a pedagogia, a própria biologia, a genética, todas essas áreas afins já comprovaram que isso é uma sequência, que isso existe, né? É uma prática, é assim que o nosso organismo funciona. Então, o professor sabendo disso, se apropriando desse conhecimento, ele pode realizar projetos de trabalho, né? Trabalhos pedagógicos, intervenções pedagógicas, sondagem, né? Esses termos todos que a gente usa, serem mais eficientes, né? Porque ele vai entregar, por exemplo, a criança vai fazer uma situação de rimas. Ela vai fazer uma situação de rimas quando ela tiver condições neurológicas, né, aqui para poder fazer. Então, o professor vai fazer o trabalho certinho, vai entregar um produto certinho para a criança. É como um encaixe, né, como se fosse uma pecinha de Lego. Vai encaixar direitinho. Né? Então, por isso que a gente pensou em trazer esse tema para conversar com os professores, porque assim, a gente não consegue aqui em 40, 50 minutos falar de tudo, porque ó, já são 19h11. Olha como passa rápido. Né? E a novidade posso falar a novidade? O acolher, que a Cris vai explicar para a gente, tem uma proposta aí para aprofundar os estudos nessa área. Pode falar, Cris. Manda para o pessoal. Na verdade, assim, desde que entrou a pandemia, né, a gente está se preparando aí para o curso online. Como eu falei, a gente tem 15 anos aí de experiência, de trajetória. A Kátia até perguntou, Kátia Martins, como que funciona esse curso. Dentro do curso de educador infantil já tem um módulo que era o módulo da neurociência e aprendizagem, né, que a Patrícia Lari participou. E agora nós estamos nos preparando, né, para lançar os cursos de forma online. Então, nós vamos ter um especificamente de né, da parte de neurociências, que é com a Patrícia, que ela está se preparando para as gravações. Sim. E a gente para outubro, né? Sim, eu espero, já está com ele vendendo. Então, depois, quem tiver interesse, na bio do Acolher tem lá um formulário de inscrições para interessados em cursos. Aí entra lá, se cadastra, se vocês têm interesse, ou chama a gente pelo WhatsApp, que também na bio, né, no Linktree, lá tem as nossas informações para quem quiser. E nós estamos preparando um congresso também para ex-alunos. A gente vai começar o processo de inscrição para relatos de boas práticas na educação infantil. Então, cada um, né, vão ter oportunidade de se inscrever, contar, né, relatar uma situação que foi muito marcante, de algo que faz bem legal no berçário, ou né, não especificamente no berçário, mas na educação infantil, e a gente vai fazer um congresso virtual. Já faz alguns anos que eu tenho esse desejo com os alunos, então a gente está se preparando para, né? Que bacana. Que bacana. E, Cris, a gente vai ter esse curso próprio de neurociências, né? Que vão ser, acho que módulos, né? Você estava comentando comigo. Mas os outros cursos do Acolher, quais são? O pessoal que não conhece, que está começando agora. A gente tem o curso de berçário, né? O berçário eu tenho ele o básico e tenho capacitação plena. Dentro do básico, a gente está formatando na maneira online, né? Mas dentro do básico tem as aulas, tem a parte da psicologia, onde aprende toda a parte dos aspectos psicológicos do desenvolvimento infantil, o comportamento do bebê, né? A parte do acolhimento e adaptação, entra a parte da pedagogia, né? Que por acaso sou eu e a gente traz toda essa parte de práticas pedagógicas no berçário, dia a dia. Lá no Linktree tem tudo, mais ou menos, né, dentro desse formulário. Mas aí tem a parte da psicomotricidade também, que é super importante. Tem a parte da fono, sobre o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento auditivo, a parte da amamentação, né, da importância dentro da fonoaudiologia. Tem uma parte de mercado de trabalho. Aí no avançado tem primeiros socorros, enfim, né, dentro esse da neurociência, ele faz parte de um pacotão para o curso
para o educador infantil completo, que aí é o berçário, Tá, o a berçário. recreação e mais essa parte da educação infantil, que tem a alfabetização e letramento, que tem a parte da neurociência e aprendizagem, a parte de projetos. Então, a gente está meio que se preparando para, a partir de outubro, começar a oferecer essas aulas gravadas. Sistema de aula gravada, que o aluno pode assistir a hora que ele quiser, né, com vídeos não muito longos, para poder ir organizando a rotina dele. Né, a gente sabe que está todo mundo bem corrido, então a proposta é o aluno assistir no ritmo dele, vai preencher lá algumas questões, e aí a gente, de repente, marca um dia para um bate-papo com os professores, para quem quiser entrar e trocar, tirar dúvidas. É assim que a gente está formatando. Deixa eu só ver que alguém... Pode ver. Só abrindo um parênteses, estamos no mês da conscientização do Alzheimer. É que ela não escutou essa parte que eu já falei, né? Mas tudo bem. Tá. Há uma prevalência muito grande. Tá falando de baixa escolaridade. Tá bom, legal. Penso que seja o estado da falta de estímulos. Muito bem, mãe. Verdade. Paty, o que você pensa disso? Sim. Eu não entendi a pergunta. Repete para mim, que eu estava lendo outra aqui. O tico e teco não funciona. Então, vou ler, tá? Ó. Tá, pode minha ler. mãe colocou. Só um parênteses. Minha mãe, Zina Costa, que está aí, né? É a presidente da instituição, do Acolher. Hoje em dia, ela mais com os idosos, com a parte dos idosos, e eu com a educação infantil, mas a gente troca isso juntos, né? Ela colocou... Peraí, que agora eu não estou conseguindo descer. Meu Deus. Que só abrindo um parênteses, né? Que nós estamos no mês da conscientização do Alzheimer, e há uma prevalência muito grande de pessoas com baixa escolaridade. Aí ela penso que isso seja resultado de falta de estímulos. O que você acha? Com certeza. Porque assim... E ela complementa, no caso... que no passado a nossa educação era muito diferente. É verdade, minha avó estudou até só o 4º ano. Só que o 4º ano de antigamente era também, se a gente pensar. Sim, era diferente. Então, o que acontece? A gente tem aí várias... Eu acho que tem vários motivos para a situação do Alzheimer, mas uma das coisas que as ciências mostram é justamente a falta de atividade cerebral. Nesses exames, por exemplo, que eu mencionei, esses exames de imagem, aparece sim, né? Zonas do cérebro que não foram utilizadas, né? E aí, assim, a poda neural, pensa que ela acontece com 3 anos e 6 anos. Depois, ela não tem essa poda tão efetiva assim. Uma coisinha ou outra, aí aquele material fica lá acumulando e acaba gerando outras situações, né? Então, uma mente ativa, uma mente sempre com estímulos, como a sua mãe mencionou, com coisas diferentes, coisas novas. Inclusive aqui na Neurociências, uma coisa que eu estava lendo um neurologista aqui da Fundação Maria Cecília Souto, Vidigal, ele menciona isso, que para nós, né, nós seres humanos, principalmente quando a gente entra num processo de envelhecimento, que a gente deve levar como prática fazer coisas trocando os nossos hemisférios. Então, se a gente está acostumado, se você é destro, tenta fazer tudo com a outra mão. E vice-versa. Né? Então, assim, pegar o garfo com a outra mão, tentar escovar o dente com a outra mão, dormir do lado da cama, outro lado da cama, dormir de cabeça para baixo. Quando você está dirigindo, sei lá, você faz sempre o mesmo caminho para ir ou para a escola, ou, né, ou para o mercado, né, ou para a faculdade. Você fazer outros caminhos, entrar por outras ruas, né? É importante que você faça trocas, porque a gente tem o esquerdo e o direito, e muitas vezes uma área mais a lógica, outra área são as áreas das artes, das emoções. Então, você trocando, você faz as duas partes conversarem. Porque muitas vezes a falta de estímulo, né, não é à toa que a gente tem essa escola aí supera, né, não sei se vocês acompanham, que é uma franquia agora, é muito interessante, porque assim, eles usam praticamente jogos tradicionais de tabuleiro, é lógico, é muito bom, não é uma crítica, é muito boa a proposta, mas assim, são jogos para treino de memória, basicamente. Memória, percepção, visão, são os sentidos que estão sendo estimulados ali. Então, se a gente conseguir, por exemplo, tá entrando no processo de envelhecimento, vai aprender uma outra língua, né? Começa a fazer coisas diferentes. Se não dançava, passa a dançar, vai aprender a tocar instrumento. É uma das orientações bacanas que os médicos fazem, né? Faz alguma coisa que você goste. Principalmente quando começa ali a se aposentar, né? Ter mais tempo.
Pode Mas falar, você Cris. sabe que, assim, a gente, né, nós segunda-feira a gente vai Isso. falar um pouco mais especificamente do Alzheimer, né? Mas eu tenho para mim, eu até comento isso nos cursos, quando eu dou aula de musicalização, lá no Acolher, eu tenho para mim que a minha avó, por exemplo, já faz alguns, né, 11 anos que a gente descobriu, né, que foi diagnosticado, mas Uhum. a avó, ela teve um progresso excelente, assim, não um progresso da doença, um progresso dela, né, ela é super Sim, ativa, as sim. pessoas sabem que sempre que ela começa a se perguntar várias vezes a mesma coisa, fica repetindo. Mas, primeiro tem a fé em Deus, porque a vovó, né, o tempo todo é Amém Jesus. Ela fala, eu sou filha de Jesus, então tem a fé, que eu tenho certeza que isso muda o quadro. Mas a minha avó é uma pessoa que a vida toda aprendeu coisas diferentes. A minha avó foi costureira, Uhum. ela ama uma tesoura, viu Sim, que coloca no vídeo dela com tesoura, ela ama tesoura. sim. Ela já fez sabonete, ela já fez patchwork, ela já fez Uhum. tapeçaria, ela já fez Isso. bordado. Sempre ela estava Sim. aprendendo uma coisa nova. Eu achava isso muito Trabalhos interessante, manuais. Sim. porque assim, isso foi praticamente crochê, tricô, lanofix, Uhum. né? Claro que mais manual mesmo. Mas Sim, é sim. muito interessante. Mas ela também, assim, ela fazia até coisa de pedreiro, tá? Eu lembro que na casa dela tinha, a gente brincava que era um condomínio de cachorro. Ela tinha muitos cachorrinhos e ela fez e ela Ai, que meu assim, Deus. ela que fez o piso, que assentou lá o piso, que Ok. colocou as azulejos. Era uma Então, autodidata, né? eu tenho para mim, tá? Fazia Isso é sozinha. uma Uhum. ideia minha. Que Sim, a uma Alzheimer ideia. dela só não avança por conta desse estímulo cerebral que ela sempre teve. Que ela já teve, que é o que eles chamam aqui na neurociência da neuroplasticidade, né? Você já tem ali um conjunto de estruturas de neurônio, tem mais essa ainda da neuroplasticidade, a gente pode abordar mais isso no curso, mas faz Que uma bom. estrutura ali que ficam como se fossem umas reservas, são neurônios e estruturas reservas que elas ficam ali espelhando as aprendizagens que já aconteceram. Né? Se um dia falhar, então a gente eles fazem um outro retorno, um outro caminho para chegar no mesmo local, né? Que é a situação da neuroplasticidade. Provavelmente a sua avó teve uma mente bem estimulada e quando precisou, né? Ela continua utilizando. E vocês também favorecem o ambiente. Essa que é interessante. Né? O pouco tempo que eu convivo com vocês, eu vejo que vocês encaram o Alzheimer, a situação da vovó, né? Com uma certa leveza. Não estou dizendo que é fácil, não é que é Não. fácil, mas com uma certa leveza, e essa leveza abre espaço para aceitação, né? E nós, Muito seres amor. humanos, a gente precisa, em muito amor, a gente precisa exercitar essa aceitação das coisas, porque tudo tem um propósito, né? Olha, assim, eu estou aqui pensando, eu estou aqui, vou dar uma viajadinha, né? Mas veja bem, com tudo isso que aconteceu com a vovó, olha o quanto o acolher idoso se fortalece, né? Porque a vovó é um experimento de campo, pronto. Né? Quem não conhece a vovó, gente, ela é fantástica, né? Ela tem muito assunto, ela mostra, ela é muito, muito, muito amável, então assim, ela está muito bem trabalhada nesse sentido, né? Isso E por mesmo. quê? Eu imagino aqui, eu estou fazendo aqui um olhar até de observação mesmo que eu já vi vocês, essa leveza com que vocês tratam, um tema que inclusive abala muitas estruturas familiares. Porque eu vejo isso em Sim. clínica, né? Eu não atendo idoso, mas tem os meus colegas que atendem. A gente, quando faz estudo de casa, a gente vê coisas horrorosas acontecendo com o idoso, porque a família não está preparada. Na verdade, né, eu acredito que a neurociência pode até ajudar as famílias a se prepararem para os processos de adoecimento e envelhecimento, né? Porque daí Sim, a você minha vai mãe fala antecipando. E isso, a mamãe quando está fala ali na comigo. faixa de. E isso já antecipa. Você começa, já sabe que vai ter uma situação específica ali da região da memória, a memória de trabalho, ela vai ter ali danos. Então, vamos fazer atividades para fortalecer, é como se fosse uma academia mesmo, fortalecer aquela região. Né? E a neurociência tem esses estudos também, é bem interessante. Você Né? sabe que eu já vi alguns estudos mais na área da música, porque é o meu campo de estudo, na minha área de estudo eu sou apaixonada pela educação musical. Não toco nenhum instrumento ainda, mas já entrei no ukulele, já entrei no violão, já entrei na flauta, eu só brinco. Mas eu curto muito a música. E nos meus estudos da música,
tem uma linha, né, que tem de estudos atualmente, que se você se submeter alguns minutos por dia, 3 a 5 minutos, escutando música clássica, ele ativa neurônios do seu cérebro que diminui não sei quantos por cento de você vir até Alzheimer ou Parkinson. Eu achei isso bárbaro. Eu acho que eles estão pesquisando ainda, não sei se já chegou a comprovação, né? Mas o quanto que a música clássica, ela ativa neurônios dos nossos, né, das nossas sinapses, faz conexões que outras, né, outras músicas, outros estilos não vão conseguir. É fantástico. É uma área muito bacana para estudo, né? Assim, o que eu acho interessante na neurociência é que, assim, ela não combate ninguém. Ela não quer ser a melhor nem a pior, não é isso? Ela colabora, ela coopera, né? Eu até, assim, quando eu estava tendo aula com a professora, a Cláudia Stella, ela mencionou assim, né? Que, por exemplo, um exemplo de neurociência eficiente, vamos dizer assim, o projeto português das caravelas. Sabe quando teve a descoberta do Brasil? Não foi um projeto lá em Portugal? O governo português se reuniu, trouxe lá engenheiros, carpinteiros, biólogos, médicos, a igreja, né, no geral, e aí fizeram aquele projeto Caravelas para fazer as descobertas. Então, ali é um exemplo clássico, né, de neurociência. Não estava estabelecido, ok, não tinha uma instituição pronta, mas foram vários saberes em prol de uma expedição, de uma exploração. E olha no que deu, descobriram esse nosso país, né? É lógico, eles foram bem ousados naquele momento, mas precisa de um pouco de ousadia para poder fazer algumas coisas diferentes. Então, essa escola das caravelas, que é a escola de Sagres, né? É um exemplo de neurociência, assim, não oficialmente, não é uma coisa que está escrita em algum lugar, mas se a gente fizer as comparações, se encaixa direitinho, porque tinham vários profissionais de áreas diferentes ali, em cima de um único estudo, todo mundo contribuindo um pouquinho, cooperando, né? É isso, Cris. Eu acho que deu o nosso horário, né? Porque a live é assim. 4 minutinhos, tá. Né? Porque daqui a pouco Olha, só tenho a agradecer, né? O pessoal está perguntando da live do Alzheimer. Eu acho que é bacana a gente depois terminar e já coloca. Isso. Minha musa pôs o link aqui, ó. Isso. Bem legal. Ó, eu vou agradecer. Pode falar, Cris. Não, a live vai ser na segunda-feira, às 19h30, no Facebook do Acolher Idoso. Tá. Que é um símbolozinho verde. O pessoal pode entrar, né? É o verde. O Acolher Criança aqui, Educação Infantil, é roxinho. Né? O Acolher Instituto, o Acolher Idoso é verdinho. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, foi muito bacana. Eu acho que essa é a proposta mesmo da gente ter esse bate-papo, né? Depois, com mais calma, a gente vai se encontrar nos módulos do curso, né? Que eu estou preparando um material bem bacana para a gente, porque é uma área que eu gosto muito. Trabalho com isso na clínica o tempo todo, acho que é importante, né? E obrigado pelo convite, Cris. Obrigada pelo convite. Tá? O pessoal que participou, as meninas que fizeram perguntas, viu? Muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada, depois o pessoal pode assistir. Tá, vamos tentar, é isso mesmo. Se a pecinha que tá atrás aqui do celular acertar tudo, sim, a live vai acertar sim. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Kézia, que pena. Aluna do PEI, acho que foi sua aluna também. Foi sim. Boa noite, Kézia. Boa noite, Kézia. A gente está concluindo, viu, Kézia? Porque o Instagram, ele derruba a gente, tá? Mas já é rapidinho mesmo, Lindsay. Mas a gente faz outras, tá? Pode deixar, a gente sempre tá batendo papo. Não, e fiquem atentas aí com o novo curso. Pati, gratidão mais uma vez. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima, pessoal. Obrigada. E continuem acreditando na educação, viu? Não desistam. Não desistam.